E aí, pessoal, tudo bem? As integrais de superfície são uma generalização natural das integrais de linha, tá? Dá pra gente tentar compreender, né, através da ideia de que a integral de linha é a integral em cima de um caminho, aumentando em uma dimensão em relação a um caminho, né, a gente vai acabar tendo uma superfície, né? Em vez de integrar sobre uma curva, né, a gente integra sobre a superfície no espaço tridimensional. Essas integrais são importantes em qualquer um dos assuntos que lidam com meios contínuos, por exemplo, sólidos, fluidos, gases, e também como assuntos que lidam com campos de força, como, por exemplo, campos eletromagnéticos ou campos gravitacionais, né? É, Então, existe uma vasta gama de aplicações, né, em ciência e engenharia, para esse tipo de integral, tá? Então, embora a maior parte do nosso trabalho seja gasto vendo como as integrais de superfície podem ser calculadas, né? E para que são usadas, primeiro a gente quer indicar brevemente como elas são definidas. Então, a integral de superfície de uma função contínua, f de x, y, z, sobre uma superfície S, vai ser denotada da seguinte maneira. A integral dupla, né? Sobre alguma superfície S, tem ali sobre uma superfície S, de uma função f de x com z vezes ds, tá? E aqui a gente pode pensar em ds como sendo uma área, né, de um pedaço infinitesimal da superfície S, né? Então, para definir essa integral, a gente subdivide a superfície S em pequenos pedaços que tem área delta S e I, né? Onde cada elemento, né? A gente toma um ponto qualquer x, y e z, i, né? No iésimo pedaço, a gente cortou. E na forma da soma de rima, né? A gente vai encontrar a relação com uma somatória, né? Uma somatória de f, x, i, y, i, z, i. Isso vezes a área desse elemento, né? Então, como a gente subdivide, né? Nas subdivisões de S, à medida que as subdivisões de S ficam cada vez mais finas, né? As somas correspondentes a essa soma de rima se aproxima de um limite que não depende da escolha dos pontos, né? Ou de como a superfície foi subdividida. Aliás, no caso, então a gente vai ter superfície, áreas infinitesimalmente pequenas, né? Então não importa muito, né? Qual é a contribuição dela. Então a integral de superfície é definida como esse limite. A superfície deve ser lisa, né? E não infinita em extensão. E as subdivisões devem ser feitas razoavelmente, né? Caso contrário, o limite pode não existir, né? A gente tem esse problema, ou ele pode não ser único, né? Então a gente precisa garantir esse tipo de situação. Então, como a gente já viu anteriormente, né? O tipo mais importante de integral de superfície em que a gente vai calcular, né? Sempre vai ser alguma coisa do tipo um fluxo, né, de um campo vetorial passando por uma região S, né? Então, anteriormente a gente calculou o fluxo de um campo vetorial plano, f de x, y, né? Através de uma curva direcionada no plano x, y. Agora, né, o que a gente está fazendo é o análogo disso. Então, o raciocínio geométrico dele é bem parecido, só que dessa vez a gente está fazendo esse análogo não na superfície, mas no espaço, né?
Então a gente vai assumir que S é orientado, né? Então isso significa que S tem dois lados, né? E um deles foi designado como sendo positivo, né? E, portanto, o outro lado é negativo, né? Por completeza. E em cada ponto, né, desse S, existem dois vetores normais unitários, apontando em direções opostas. O vetor normal unitário dirigido positivamente vai ser denotado por N, né? E aquele que está com a base, né? Ou seja, a cauda dele no lado positivo. Se S é uma superfície fechada, como por exemplo uma esfera, um cubo, isso é uma superfície sem limites, de modo que envolve completamente um plano no espaço tridimensional. Então, por convenção, é orientado de modo que o lado externo seja positivo. Isso é, de modo que o N seja sempre apontado para fora de S. Okay? Então, seja F um campo vetorial, dado por um f de x, y, z qualquer, e ele é contínuo no espaço, né? E S for uma superfície orientada, a gente vai definir o fluxo. O fluxo através, na verdade, esse fluxo ele é dado pelo campo, é gerado pelo campo vetorial, né? Então é o fluxo de F através da superfície S, né? E ele vai ser dado pela integral dupla, essa integral de superfície, né? Então, a integral sobre a superfície de f escalar o vetor normal ds, tá? Isso é a integral dupla de f escalar ds, tá? Aqui a gente pode pensar, então, que a gente tá olhando um plano. Aqui eu tenho um pequeno elemento de superfície, né? Esse aqui é a superfície. Eu pego um pequeno elemento de superfície, tá? A esse elemento eu tenho um vetor normal, então ele é perpendicular, que aponta na perpendicular dessa superfície. E eu tenho os elementos do campo vetorial. Então, esses são os elementos que a gente precisa. Aqui é o vetor normal. Tá? Então, essas duas integrais são as mesmas, mas a segunda é escrita usando uma abreviação comum e sugestiva, né? Que ds, o diferencial do vetor S é igual ao versor normal vezes o ds, né? Propriamente. Se F ele representa um campo de velocidades, né? E é geralmente situações em que a gente vai encontrar, né, por aqui, mas de maneira geral isso não é necessário, tá? Mas se ele representa o campo de velocidade para o escoamento de um fluido incompressível de densidade 1, então F escalar n ele vai representar a componente da velocidade na direção perpendicular positiva à superfície, né? E F escalar nds vai representar a vazão através do pequeno pedaço infinitesimal de superfície, né, tendo uma área ds. Né? Então, essa integral, né, essas duas integrais, na verdade, né, é, elas nos mostra esse fluxo através de um pedaço de superfície, né? Então, que a gente vai interpretar, né, dizendo que um fluxo de F através de da S, né, é, é igual à vazão líquida, né, através desse mesmo elemento S. Tá?
Então, aqui a gente pode tentar ter uma interpretação física, né? Do que pode representar um fluxo, né? Um fluxo de um campo vetorial através de uma superfície, né? Então, aqui onde a gente conta o fluxo na direção de n como positivo e o fluxo na direção oposta como negativo. Mas geralmente, se o fluido tem densidade variável, então o lado direito, né, dessa relação, né, ou seja, a ideia de que a gente vai ter uma vazão resultante através de um de S, é a taxa líquida, né, de transporte de massa do fluido através de S, por unidade de área, por unidade de tempo. Né? Se F é um campo de força, então nada nada está fisicamente fluindo, né? E a gente vai usar só o termo fluxo, né, para denotar uma integral de superfície, né? Mas não há propriamente um fluxo material, né? Não existe fluxo de matéria, né? Então, com isso, eu quero deixar um exercício, de dois exercícios, tá? Primeiro exercício, encontre o fluxo de F que é dado x, vamos ver, através x quadrado mais y quadrado mais quadrado igual a 1, onde z maior ou igual a zero. Segundo, encontre o fluxo de 0x0 através da porção do plano x mais igual a 1 para então a partir desse, né? E para cada né? Mesmo para o qual x é zero, zero, y menor que 1 e z. Ok? Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.